Exercício 12, questão 1. Faça um programa que exibe os 30 primeiros números da sequência Fibonacci. O que é a sequência Fibonacci? A sequência Fibonacci é uma sequência que ela é formada como os dois primeiros números formam o terceiro, tá? Então, ó, os dois números anteriores, no caso, 1 e 1, 1 mais 1, 2, ó. Aí, quais são os outros dois anteriores? Esses dois, ó. 1 mais 2, 1 mais 2, peraí, forma 3, tá? E aí, 2 mais 3, 5, 3 mais 5, 8, e por aí vai, tá? Então, qual é o algoritmo aqui? Os dois números anteriores formam o próximo. Os dois números anteriores formam o próximo. Esse é o algoritmo de uma sequência Fibonacci, tá? Dito isso, antes de seguir para a resolução em si, gente, tenha em mente o seguinte: esse exercício 12 é o mais desafiador de todos, tá? Inclusive, eu acredito que seja de todo o curso, talvez, tá? Porque, quer dizer, eu não sei se é de todo o curso, porque vão vir projetos que também são desafiadores. Mas, assim, em termos de lógica mesmo, esse é um dos mais desafiadores. Por quê? Porque existe uma complexidade aqui que você ainda não lidou. Até então você está lidando você tem lidado com algoritmos mais simples. E se você tentou fazer isso aqui e não conseguiu, não tem problema, tá? Então você vai olhar a resolução. É importante que você entenda e é importante que você refaça sem olhar. Você assiste o vídeo e aí você tenta refazer no seu computador, tá? Ou no seu celular. Por que isso é importante? Porque assim, lembre-se que a gente está trabalhando lógica de programação. E aqui o nível aumentou muito de lógica de programação, tá? Então é importante que você faça para você aprender, para que os próximos assuntos fiquem cada vez mais fáceis, tá bom? A gente vai, depois de aprender estrutura de repetição, a gente vai para outro assunto, que é vetor, depois função. E assim, quanto mais lógica de programação você tiver, mais esses assuntos vão ficando mais fáceis, tá bom? Então é muito importante que você faça isso aqui e só assim você vai para o outro exercício, tá bom? Então, dito isso, vamos lá. Eu já respondi, tá? Eu vou explicar aqui a lógica. Ó, aqui o programa já está pronto, tá? Eu vou mostrar aqui a vocês como é que funciona. Eu botei a sequência Fibonacci aqui. Deixa eu colocar aqui uma reticência. Eu coloquei a sequência Fibonacci aqui só para a gente se orientar, tá certo? Então, veja só. Na linha 8 e na linha 9, eu criei duas variáveis, chamada ante1, que seria o anterior 1, e eu já defini um valor para ele, ó, e o ante2, 1. Ou seja, eu defini esses dois valores aqui, ó. Por que eu fiz isso? Porque eu preciso de um ponto de partida, concorda? Se eu vou criar uma sequência Fibonacci, eu preciso do ponto de partida. E o ponto de partida da sequência são os dois primeiros números, que a partir dele é que vai o terceiro, né? Assim, nesse algoritmo. Os dois anteriores formam o terceiro. Os dois anteriores formam o terceiro. Perfeito. Então, eu criei ante1 e ante2. Aí você deve estar perguntando, que nome feio? Eu não sei se esse nome está feio, mas assim, você poderia ter colocado aqui A e B e prox C. Então, olha só qual foi a minha lógica. Ante1, ante2 e prox. Então, ó, ante1, ante2 e prox. Aí você pode estar, achei horrível esse nome. Eu prefiro A, B e C. Então coloca A, B e C, dá no mesmo, tá? Ah, eu prefiro X, Y e W. Coloca X, Y e W. Mas ante1 e ante2 eu achei muito assim próximo a como a gente fala, tá? Ó, os dois números anteriores, ou seja, ante1 e ante2, formam o próximo. Então, ó, ante1, ante2 e prox, certo? Então, criei isso aqui apenas como ponto de partida. E o prox vai ser o cálculo que eu vou fazer. Espera aí que eu chego nele, tá? Criei um laço, ó. Criei uma variável contador que vai controlar o laço. Estou usando a estrutura de repetição while.
Lembrando, gente, que esse tipo de programa aqui, esse em específico, essa estrutura de repetição não é a mais indicada, tá? A mais indicada para fazer isso aqui é com for. Só que a gente não chegou em for ainda. Aí você deve estar se perguntando, mas por que a gente não já faz em for? Porque eu quero que você aprenda a lógica. A gente está desenvolvendo lógica, tá? Então, não é que isso aqui seja mais difícil, é mais trabalhoso fazendo com while, tá? Com for seria mais fácil. Porém, é isso que eu estou dizendo. A gente está desenvolvendo e praticando lógica. Então é muito importante que eu quero que você desenvolva o máximo possível sua lógica de programação. Porque quando a gente chegar em for vai estar muito fácil, entendeu? É isso que eu estou dizendo. Quanto mais a gente pratica um conceito que eu estou dando novo, os próximos são mais fáceis, tá bom? Então assim, por que eu estou dizendo isso? Porque talvez na internet, se você for procurar como fazer a sequência Fibonacci, por exemplo, acho que você nunca vai encontrar com estrutura de repetição while, tá? Nunca. Talvez não sei. Eu não pesquisei, mas você pode pesquisar e você me diz, tá bom? Então, voltando. Criei duas variáveis, ant1 e ant2, e criei prox. Criei o contador. Aí, ó, a minha condição. Por que 30 aqui? Porque eu não pedi os 30 primeiros números, não foi? Perfeito. Então, ó, isso aqui está muito claro para você, ó. Contador, isso aqui está muito claro, e isso aqui também está muito claro, né? Que é para fazer o controle do laço, não é isso? Então, pronto. Então, vamos agora se concentrar no algoritmo em si. O que é que a linha 15 está fazendo? Olha, eu estou atualizando o prox. Então, perceba aqui, eu já defini ant1, que é 1, ant2, que é 1, e aí aqui, quem é prox? É ant1 mais ant2. Então, nesse momento, concorda que prox é 2. Nesse momento aqui, que exatamente está batendo com 2 aqui, ó. Certo? Ó. Perfeito. Aí o que é que eu faço? Ó, cout prox. Então, eu imprimi 2 e imprimi um espacinho também para não ficar colado, tá? Para ficar tudo na mesma linha, certo? Aí, ó, ele vai exibir na tela o número 2. Aí depois eu preciso atualizar essa sequência aqui, ó. Certo? Aí eu faço, ó, ant1 recebe ant2. Ó, tô dizendo que a caixinha ant1, que era 1, vai receber ant2, que também é 1. Então, ele continua sendo 1. Concorda? Aqui, ó, nessa linha aqui, ó. Ó, ant1 recebe ant2. Ou seja, se ant1 é 1 e ant2 é 1, e eu tô dizendo que ant1 recebe ant2, tô dizendo que ant1 recebe ant2, então ant1, que era 1, passa a ser 1, só que esse 1 desse aqui, ó. E ant2 recebe prox. Então, quem é prox nesse momento? É 2. Não é, ó? Que prox não fez 1 mais 1? Então, nesse momento, tá assim, ó. Concorda? Que eu atualizei. Aí fez contador mais. Subiu. Contador agora é 1. Vou botar aqui, ó. Contador agora é 1. 1 é menor que 30? É. Aí, ó. Prox recebe ant1. Quem é ant1? Ant1 é 1, ó. 1 mais ant2. Quem é ant2? Ant2 eu tinha atualizado, esqueci de botar aqui, né? Ant2, cadê ant2? É 2. Então, ó, 1 mais 2, 3. Então, ó, prox agora é 3, tá? Então, ele faz cout prox. Então, exibiu 3 lá, ó. Aí, ele atualiza as caixinhas de novo, ó. Ant1 recebe ant2. Então, ó, ant1, que era 1, agora vai receber ant2, que é 2, concorda? Ó? 2. E ant2 recebe prox. Quem é prox? É 3, ó. Então, ant2 agora é 3, concorda? E contador agora é 2, ó. Voltou. Contador é menor que 30? É. Aí, prox recebe ant1, que é quem? 2, mais ant2, que é 3. Então, agora, ó, prox é 5. Aí, imprime 5. Aí, atualiza de novo as caixinhas, ó. Ant1 recebe ant2. Ant1, que era 2, agora vai ser 3. E ant2 recebe prox. Ant2, que era 3, agora é 5, porque prox é 5, não é? E contador é 3. 3 é menor que 30? É.
prox recebe ante1, que é ante1, 3, mais ante2, que é 5. Então, prox é 8 e assim vai até 30. Vamos ver funcionando? Ó. Ele, como tá grandão, gente, eu vou botar só 5 aqui, tá? Os primeiros 5 números. Vamos ver, ó. Ó, foi até o 13 aqui, ó. 2, 3, 5, 8, 13. Tá. Mas não tem que imprimir os dois primeiros números? É, tem que imprimir. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Porque aqui eu tô só calculando a partir do prox, né? Então eu posso, antes de entrar no laço, fazer, ó, cout ante1. Aí vou dar um espaçozinho aqui, outro espaçozinho aqui, ante2 e dou um espaçozinho também, só para ficar bonitinho. Olha agora, ó. Olha como ficou legal. A soma dos dois primeiros dá o terceiro, ó. Certo? Ah, eu quero dos 30 primeiros, como tá pedindo lá. Vamos botar, ó, 30. Compilei, rodei e dá esse número grandão, ó. Tá, ó. Sequência Fibonacci dos 30 primeiros números. Tá certo? Não é bonito? Gente, espero que você tenha entendido, tá? Isso aqui é um pouquinho, como eu falei, a complexidade aumenta um pouquinho, mas eu acho que ficou claro, tá? Se não ficou, você entra em contato, pergunta. E é isso, tá? Acredito que é isso. Tudo bem, né? Então perceba que, só para recapitular, eu botei esses dois aqui, ante1 e ante2, porque foram os primeiros que eu dei a entrada. Por que eu não botei isso aqui dentro do laço? Porque senão toda vez ele iria imprimir, não era? Se eu coloco isso aqui, aí toda vez que ele der essa volta ele iria imprimir. Eu coloquei isso aqui porque eu só quero que ele imprima uma vez. E dentro do laço é quando eu começo a fazer as atualizações, né? Prox recebe ante1 mais ante2, imprimo o prox, imprimo o espaçozinho aqui. Esse espaçozinho é só para ficar bonitinho, gente. Se eu tivesse tirado isso aqui, ia ficar tudo colado. Se eu não tivesse colocado isso, tá? Ia ficar tudo colado. E aqui eu só fiz atualizar, né? Ante1 recebe ante2 e ante2 recebe prox. Atualizar os valores. Tá bom? Espero que você tenha entendido e até a próxima aula.